quem é Del Cavalcante? Sim. Del Cavalcante é um sonhador, mas que aprendeu também a pisar no chão. Muito sonhador e precisava trazer essa consciência de que sonhar alto é importante, mas que precisamos ter ações práticas para que esses sonhos nossos se materializem. Sou esposo da Júlia Anne, a Yanã, minha companheira, sou pai do Felipe Cavalcante, pai da Mariana Amira, sou um espiritualista e hoje a minha vida é dedicada à espiritualidade. Até um tempo atrás eu ainda associava alguma coisa com as práticas da minha espiritualidade. Agora hoje não, hoje 100% espiritualidade, vivendo disso, aprendendo nesse campo com muitas pessoas, tendo conexões com pessoas maravilhosas, úteros sagrados como aqui nessa mesa, Com que veio para certeza. curar o planeta. Então esse é um pouquinho do Del Cavalcante e também do Mika Suran, que nós vamos conhecer um pouquinho quem que é esse ser aí, Mika Suran, que Hum. está acoplado aí à minha existência aqui nesse planeta. Passarinho contou que você foi radialista durante muito Sim, tempo, né? Inclusive tinha um programa, né? Me sim. conta um pouquinho dessa história aí do radialista Del Olha, Cavalcante. o rádio sempre foi uma paixão para mim. O meu sonho, quando pequeno, era ser jogador de futebol, como todo menino, né? Todo menino brasileiro, né? Isso, Começa como todo assim. menino brasileiro. E depois que as coisas foram caminhando e chegou um momento que eu escolhia ajudar a minha família, manter a minha família ou jogar futebol. E tinha os estudos ainda. E chegou um momento que o sonho de ser jogador de futebol ficou para trás. Então, logo eu comecei a me visualizar e deslumbrar trabalhando em rádio. Então, eu fui fazer as minhas formações, formei em internet e rede de computadores e fui trabalhar no antigo CPD, Centro de Processamento de Dados, Uhum. em uma farmácia de manipulação, onde eu aprendi, comecei como office boy e fui ali dentro aprendendo, me desenvolvendo e fui agariando outros cargos e cheguei ao CPD. E quando eu cheguei ali, eu ouvia rádio o dia inteiro. Mesmo trabalhando ali, eu ouvia rádio. Eu fui ouvindo rádio, me apaixonando por rádio e comecei a praticar isso final de semana. Eu comecei em uma rádio, oportunidade em rádio, foi uma rádio comunitária na cidade de Nova Fátima, uma cidade interiorana. Eu ia aos domingos, o meu programa começava às 6 horas da manhã no domingo. E a gente ia até às 10 horas da manhã. E depois se estendeu até meio-dia. Uau. E começou, eu falei assim, eu levo jeito pra coisa. Comecei, né, a receber as críticas, mas também os incentivos. E isso foi me levando a outros campos. E aí, quando eu fui ver, eu estava trabalhando na farmácia de manipulação e já estava sendo convidado para uma rádio já em Goiânia. Olha. Também comunitária, mas uma rádio que tinha uma programação durante a semana e abriu o horário da tarde, um horário nobre da rádio, né? E eu fui fazer esse programa e começou a se destacar. E aí, quando começou a se destacar, o meu jeito, a minha forma de trazer rádio, de fazer rádio, era um pouco diferente. Era diferente, né, na época. E logo 2 universitários me chamaram para um projeto de um site, onde falaria de música sertaneja, e me convidaram para esse site. E aí, dentro do Balada e Viola, surgiu a ideia de que vamos fazer uma rádio dentro desse site. Então, a primeira web rádio do estado de Goiás foi o Balada e Viola, assim, com audiência. E como nós começamos a ter audiência maiores do que de rádio de FM. E comecei a aparecer, né? Quando vi, eu já estava fazendo apresentações em casas noturnas e apresentando. O meu perfil no Orkut chegou a ser o segundo perfil mais acessado no Brasil. Fiz o caminho inverso, a internet me levou para o rádio FM. Sim. Aí quando eu fui convidado para a rádio FM, falaram o seguinte, não, a gente quer que você faça o que você faz lá na internet. Eu falei, agora sim chegou a hora de fazer o barulho. E foi marcando algumas coisas e isso me jogou para esse campo artístico. Na verdade, as pessoas falavam, você é um radialista, um apresentador, mas acaba se tornando um artista também, porque Sim, claro. era a forma que eu levava isso, né? Eu vestia também um personagem, existia ali um Uhum. personagem.
Mas como é que aconteceu essa sua transição Pois é, isso aí. de radialista, artista, né, para terapeuta? Como é Sim. que chegou nisso, assim? O grande ponto, eu passei pela doutrina espírita. É. Mas dentro da doutrina espírita eu sentia que eu precisava de um mar mais profundo. Ok. Aí eu chego no campo. A gente entende isso um pouquinho, né, mãe? Ele falando, gente eu, entende. opa, eu toquei com o Se dedinho. preocupa não, que a gente Isso. tá no mesmo barco. Mas sou grato à doutrina espírita, Sim, com porque certeza. me acolheu num momento muito, vamos dizer, muito tenebroso da minha existência ali, né? Então ela me ajudou e me auxiliou e me deu um caminho, Com certeza. né? Mas aí eu senti esse chamado. E aí a grande virada da chave, medicinas sagradas ancestrais, ayahuasca, salvou a minha existência, Verena. Então foi aí, na minha primeira consagração, que eu honro aqui o meu grande mestre, a Caixaramana, e juntamente com a grande irmã, a Kaila, que tem o nome também de Emaraê, me deu a honra de me servir a primeira dose de ayahuasca, a segunda, a terceira. E ali, naquela primeira dose da ayahuasca, eu fui em vidas passadas. Uhum. Descobri o porquê que meu pai é meu pai, porquê que minha mãe é minha mãe, porquê que meu filho é meu filho. Descobri que o meu filho já foi meu pai. Foi uma coisa muito doida, assim. Resolvi muitas coisas naquela primeira dose. E quando foi na segunda dose em diante, dois seres se apresentam e se apresentam como meus mentores espirituais. Legal. Você pode falar um pouquinho deles assim pra Sim, gente? Quem claro, são? claro. Como são? É. Na época eu não tinha noção, né, Verena? Aham, Se sim. apresentavam. Então, quando a primeira seres que eu vi assim na ayahuasca que se apresentaram, que plasmaram mesmo, não só miração, de olho aberto aqui, sabe? Uhum. Da mesma forma que estamos conversando hoje. A minha mentoria espiritual, nós conversamos assim hoje, dentro da ayahuasca. Conversamos assim hoje. Mas isso foi um desenvolvimento. Mas naquele ponto, quando chega, se apresentaram seres que na época, para mim, eu falava assim, são seres encantados da floresta, Uhum. certo? Entendo. Era esse o meu conhecimento. Mas é como assim, houve uma estranheza, mas ao mesmo tempo é como se fosse um reencontro ali. Eu falei assim, caramba, isso aqui faz parte de mim. Uhum. E aí, depois, com o caminhar, eu descobri que eram seres arbóreos Legal. que coordenam todo esse trabalho aí com a ayahuasca. E eles abriram um caminho e eu fui me sendo apresentado a minha mentoria. Então, hoje, presente na minha vida, como meu mentor espiritual, é um preto velho. Chama-se Pai Zéquico das Almas. E eu honro a existência desse ser, Uhum. porque me conduz de verdade, com muita paciência, com muito amor, o jeito de preto velho, né? E aí eu falei assim, ontem pro Zuca, eu vou para um... Zuca é meu grande compadre, é o irmão da minha esposa, e se tornou um parabatai para mim. E ontem eu olhei para ele e falei assim, eu vou num podcast, não Fala Pandora. Eu coloco um blazer, ele coloca um blazer. Aí eu falei assim, pai Zé, você já viu o preto velho vestido? E a gente veste também. Quando vai encontrar com seres como você vai encontrar lá, a gente fica elegante também. Entende? Então esse ser muito sábio, muito Uhum. amoroso, mas também com muita criatividade em trazer conteúdo, em trazer informações, em trazer conhecimento. E trabalha nessa vibração da libertação. Então ele sempre fala assim, se você quer libertação, venha a Paz Equico das Almas. Se você quer deslumbre do futuro, não venha a Paz Equico das Almas. Então é viver o aqui e agora. É tão importante a gente ter cuidados com o agora, não é isso? Sim. Para que no futuro a gente possa até ter um futuro mais, vamos dizer assim, florido, né? Porque Justamente. você fica se preocupando com o que ainda não chegou, É isso. sem cuidar com o que está aqui, né? E ele trabalha nessa vibração e me foi conduzindo assim, me ensinando muito nesse sentido de viver o aqui e agora, estar presente. Isso. Eu estar aqui de pele, alma e coração. Que é a consciência, né? Que De é a forma consciência. consciente. A forma da consciência. Isso, Verena, é isso. É viver de forma consciente.
Estar consciente o tempo todo. Saber que não controlamos nada, porém, o que está no nosso alcance devemos fazer Melhor. com a melhor energia que você possa É. colocar.